Na videoaula anterior, estivemos a desenvolver a temática das fontes de financiamento, capital próprio, capital alheio. Vamos continuar a desenvolver essa temática de capital próprio, fontes de financiamento. Vamos fazer uma abordagem agora sobre reservas, sobre resultados transitados e vamos exemplificar, através de 2 casos práticos, como a empresa reconhece, contabiliza a distribuição dos seus resultados. Bom, para tal, devem utilizar o manual número 16. Neste manual, e só fazendo uma breve revisão àquilo que foi dito até agora, sobre as fontes de financiamento, capital próprio e capital alheio, nós começamos por falar sobre as fontes de financiamento, o ciclo de financiamento, abordamos as fontes de financiamento de longo prazo, o autofinanciamento, o financiamento em capital próprio, o financiamento com recurso a capital de risco, subsídios e apoios governamentais. Fizemos uma análise do capital próprio, como é que o mesmo era constituído, quer nas sociedades por cotas, quer nas sociedades anónimas, os vários tipos de ações ou as categorias de ações. Fizemos uma comparação entre sociedades por cotas e sociedades anónimas em vários dos parâmetros. Continuamos a desenvolver os itens do capital próprio e demos um especial ênfase aos outros instrumentos de capital próprio. Aqui abordamos as prestações suplementares, as prestações acessórias, tudo num âmbito de fontes de financiamento da empresa, como as mesmas são contabilizadas. Fizemos um desenvolvimento sobre aquilo que são os suprimentos e depois casos práticos relativamente ao reconhecimento de suprimentos e uma análise comparativa entre o que são suprimentos, prestações acessórias e prestações suplementares. Uma comparação quanto ao tipo de sociedade, ao objeto, à onerosidade, à obrigatoriedade, à vinculação, ao não cumprimento da obrigação, à restituição. E estamos agora neste ponto em que vamos fazer uma abordagem às reservas legais. Para quem não está muito familiarizado com a movimentação das contas, no final deste manual, precisamente na penúltima página deste manual, antes da respectiva bibliografia, nós temos aqui uma revisão das regras gerais de movimentação das contas, uma vez que neste ponto da matéria estamos a fazer lançamentos. Quando uma conta é uma conta de ativo e expressa-se no balanço, as contas do ativo, a regra geral de movimentação de contas, elas debitam-se pela extensão inicial e pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. E temos como exemplos de contas do ativo os depósitos à ordem, os clientes, os investimentos financeiros. Quando movimentamos uma conta do passivo, que se expressa também no balanço, as contas do passivo, elas creditam-se pela sua extensão inicial e pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições.
E passivo temos a conta 2211 fornecedores gerais, 23.1 remunerações a pagar, 25 financiamentos obtidos, entre outras. O ativo são os bens e os direitos, o passivo são as obrigações e as dívidas. Quando estamos perante uma conta do capital próprio, e agora vamos movimentar contas de capital próprio, reservas, resultados transitados, tudo isso são contas que pertencem ao capital próprio e figuram no balanço. Estas contas, elas seguem exatamente a mesma metodologia de movimentação das contas do passivo. São contas que se creditam pela extensão inicial e pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. E aqui temos toda a classe 5. Quando se trata de uma conta de gastos, cujos saldos ficam expressos na demonstração dos resultados, as contas de gastos são contas que se debitam pelos aumentos e creditam-se na fase do apuramento de resultados. E aqui temos a conta 61, a 62, a 63, ou seja, da 61 à 69, são contas de gastos e são contas que se debitam. As contas de rendimentos, que são as contas da classe 7, desde a 71 à 79, elas creditam-se pelos aumentos e debitam-se em caso de estorno ou no apuramento do resultado. No apuramento do resultado, as contas da classe 7, que estão todas a crédito, passa tudo para débito, por contrapartida da classe 8. E aqui temos desde a conta 71 à conta 79. A classe 8, que são as contas de resultados e que também estão expressas por diferenças entre rendimentos e gastos na demonstração dos resultados, estas contas debitam-se ou creditam-se consoante o seu saldo na fase de apuramento dos resultados. E aqui temos toda a classe 8, sendo que o resultado líquido do período é o elemento comum entre a demonstração dos resultados e o balanço. Ou seja, na demonstração dos resultados, nós temos o culminar da demonstração dos resultados como o resultado líquido do período, que é o resultado antes de impostos, aquela diferença entre os rendimentos e os gastos totais, subtraindo o imposto sobre o rendimento do período, o IRC, nós temos o resultado líquido do período, que figura na demonstração dos resultados e que é comum ao balanço na área do capital próprio, onde temos também o resultado líquido do período. Ou seja, o resultado líquido do período é o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa. Mas vamos então agora passar à temática desta videoaula e que se prende com a distribuição dos resultados, as reservas legais, os resultados transitados. Comecemos então pelas reservas legais. Reservas legais e outras reservas são itens que fazem parte do balanço da empresa. As reservas legais posicionam-se na área do capital próprio e as outras reservas igualmente na área do capital próprio. Quando a empresa retém ou reforça as suas reservas, a empresa está-se a autofinanciar. Então, a reserva legal é de constituição obrigatória. Ela representa a conta 552 ao nível do plano de contas. Ao nível do plano de contas, a classe 5, nós temos a conta 55 reservas, 551, 551 reservas legais, 552 outras reservas. Portanto, reservas legais, conta 551. A reserva legal é de constituição obrigatória. Assim, a sociedade deve afetar periodicamente
uma parte dos seus lucros não inferior a 5% do resultado, até esta perfazer 20% do capital social, ou 2.500 euros nas sociedades por cotas. Isto está previsto no artigo 218 e artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. Como eu já referi, na área de arquivos tem o Código das Sociedades Comerciais para podermos consultar. As reservas legais apenas podem ser utilizadas para as seguintes situações. Artigo 296 do Código das Sociedades Comerciais. Para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser coberto pela utilização de outras reservas. Para cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possam ou que não possa ser coberto pelo lucro do exercício nem pela utilização de outras reservas, ou para incorporação no capital. Quanto às reservas livres, que figuram na conta 552, as reservas livres são constituídas pelos lucros que não foram distribuídos aos sócios. Os excedentes decorrentes da valorização de ativos fixos tangíveis e de ativos intangíveis ao justo valor são classificados como reservas de reavaliação. Estas podem ser originadas por uma reserva livre, tendo por base um relatório técnico, ou por uma reavaliação legal, tendo por base um diploma legal. De notar que estas reservas apenas podem ser utilizadas para aumentos de capital ou para cobertura de prejuízos quando se encontrem realizadas através do uso, abate ou alienação. O que são resultados transitados? Bem, resultados transitados é mais um dos itens do balanço. Resultados transitados e que fazem parte do capital próprio no balanço. A nível do plano de contas, resultados transitados representa, como podem observar, a conta 56, resultados transitados. A rúbrica de resultados transitados acolhe, no início de cada ano, a transferência do resultado líquido apurado no período anterior e que pode ser de lucro ou de prejuízo. Será igualmente movimentada pelas deliberações da Assembleia Geral no que respeita à aplicação de resultados. Para além disso, é de salientar que são relevados nesta conta os ajustamentos de grande significado, ou seja, materialmente relevantes, efetuados às contas dos anos anteriores. Isto no âmbito da norma contabilística e de relato financeiro 4 ou da IAS, que é a norma internacional número 8. Antes de fazer um primeiro caso prático sobre distribuição de resultados, vamos apenas fazer uma referência ao número 2 do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que é um artigo muito conhecido, a chamada perda de metade do capital social. De acordo com o número 2 do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, considera-se estar perdida metade do capital social quando o capital próprio da sociedade for igual ou inferior a metade do capital social. Como sabem, no balanço, o capital próprio tem a sua soma e é constituído pelos vários itens que fazem parte do capital, e o capital social representa aqui o capital subscrito. E então, devido à existência de resultados transitados negativos, muitas vezes, porque a empresa vai acumulando prejuízos sobre prejuízos, e nós já vimos que resultados transitados é uma conta que recebe no início de cada ano ou lucro ou prejuízo
do ano anterior e lá vai acumulando. E esta conta, quando tem saldo devedor, é sinal que os prejuízos são superiores aos lucros. Quando esta conta tem saldo credor, significa que no histórico os lucros têm vindo a ser de montante superior aos prejuízos. E, portanto, quando esta conta tem saldo devedor e evidencia prejuízos que vão acumulando, pode surtir a perda de metade do capital social. Então, e mais uma vez, de acordo com o número 2 do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, considera-se estar perdida metade do capital social quando o capital próprio da sociedade for igual ou inferior a metade do capital social. A aferição desta situação pressupõe a elaboração de um balanço, permitindo conhecer a situação financeira da empresa e, em particular, estimar o capital próprio. Atualmente, a única sanção decorrente do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais é a obrigatoriedade da sociedade dar conhecimento desse facto a terceiros, mencionando a referida perda em todos os seus atos externos, e isto decorre do número 2 do artigo 171 do Código das Sociedades Comerciais. Ora, posto isto, vamos ao caso prático número 3, que é um caso prático sobre a aplicação do resultado líquido do período. Ou seja, como é que a empresa resolve distribuir o seu lucro. Então vejamos o seguinte. Em Assembleia Geral realizada no dia 15 de março do ano seguinte, os acionistas da sociedade ADF SA aprovaram a seguinte aplicação de resultado líquido do exercício N, que totalizou 500 mil euros. Então, segundo esta Assembleia Geral de 15 de março, deliberou-se reforçar a reserva legal em 130 mil euros. As reservas estatutárias, que decorrem dos estatutos da sociedade, 25 mil euros. As reservas livres, 45 mil euros. Fazer distribuição de dividendos pelos acionistas em 250 euros. E deixarem resultados transitados 50 mil euros. Os dividendos foram colocados à disposição e pagos aos respectivos acionistas a 15 de 4 do ano N mais 1. Trata-se do lucro do ano N, que vai ser agora afeto em N mais 1 a todos estes itens por deliberação em Assembleia Geral. O nosso pedido é o reconhecimento contabilístico da deliberação dos resultados e depois a distribuição e pagamento dos dividendos aos acionistas. Ou seja, como é que se contabiliza isto e depois como é que se contabiliza o pagamento dos dividendos aos respectivos acionistas. Bom, então vamos à resolução desta aplicação do resultado líquido do período N já no ano N mais 1. Começamos por salientar que o resultado líquido, agora objeto de distribuição, já se encontra em resultados transitados pela via da sua transferência no início do período daquela para esta conta. Ou seja, quando o ano N chegou ao fim, 31 de dezembro de N, a empresa em N tem um resultado líquido de 50 mil euros. E quando se faz a passagem do ano de N para N mais 1, todas as contas do balanço, nós temos um balancete de fecho
E esse balancete de fecho no ano N, esse balancete final do ano N, vai se transformar no balancete de abertura do ano N mais 1. E esse balancete de abertura do ano N mais 1 vai receber exatamente os mesmos saldos das contas do balanço, ativo, capital, passivo e o próprio resultado líquido. Ou seja, o balancete de abertura do novo ano N mais 1 recebe o resultado líquido do período anterior. E recebe esse resultado líquido através da conta 818, 818, resultado líquido. O resultado líquido de N entra no balancete de N mais 1. Então, é muito importante nós transferirmos esse saldo com que abre N mais 1 em resultado líquido para resultados transitados. Porque é um resultado líquido do ano anterior. E, portanto, a conta 818 tem que ficar saldada para que no final do ano N mais 1, ela própria possa vir a reconhecer o próprio resultado de N mais 1 e não esteja a ser influenciada pelo período anterior. Então, quando uma empresa tem lucro, a conta de resultado líquido do período está a crédito. E como está a crédito, para saldarmos essa conta, nós temos que a debitar e fica saldada, fica débito igual a crédito, por 500 mil, e o seu saldo é transferido para resultados transitados. E resultados transitados fica com saldo de 500 mil a crédito. As contas de resultados, quando figuram a crédito, nomeadamente resultados transitados, reservas, por aí fora, quando figuram a crédito é positivo. Resultados transitados com saldo credor significa que a empresa está a acumular lucros. E, portanto, fazemos esta passagem. Como no início do ano, resultado líquido do período aparece no balancete de abertura com saldo credor de 500 mil, porque esta empresa gerou lucro, nós agora transferimos esse saldo para débito, salda, e passa o saldo para a conta 56. E vai ser a partir de resultados transitados que nós vamos proceder efetivamente à distribuição do mesmo lucro. Então agora vamos fazer o reconhecimento contabilístico da aplicação do resultado líquido do período, que é muito simples. Portanto, diz-se que a Assembleia Geral foi realizada a 15 de março, portanto é a data da deliberação de se fazer esta afetação e, portanto, fazemos o lançamento da aplicação do resultado líquido do ano N. Da seguinte maneira. Já sabemos que a conta de resultados transitados apresenta-se a crédito, com 500 mil euros, e é esta a nossa fonte para fazer a respectiva distribuição. No entanto, segundo os dados, vão permanecer em resultados transitados 50 mil euros. Logo, a empresa só se propôs, ou os acionistas, só deliberaram pela distribuição de 450 mil euros. Pelo que a aplicação do resultado líquido será por 450 mil euros. Então, debitamos a conta 56 resultados transitados por 450 mil euros
Lembrem-se que ela tem um crédito de 500 mil e ao debitar por 450 fica com saldo credor de 50 mil. Objetivo cumprido, manter 50 mil em resultados transitados. E a partir daqui fazemos a distribuição, portanto vamos afetar 130 mil euros à reserva legal, a reserva legal compreendida no artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. Vamos afetar 45 mil euros às outras reservas, reservas livres, e vamos afetar 25 mil euros às reservas estatutárias em conformidade com a deliberação. E aqui temos as contas do plano de contas para a reserva legal, que é a conta 5511, as reservas livres, a conta 5521, e as outras reservas, ou as reservas estatutárias, a conta 5522. Tudo contas de capital, reservas, e já sabemos que as contas de capital, elas creditam-se pelos aumentos. Então estamos a fazer os aumentos de reservas nas suas várias vertentes. Estamos a reforçar toda a linha de reservas. Portanto, as contas têm que ser creditadas. 250 mil euros serão para distribuir pelos acionistas na forma de dividendos. Então, aqui nós vamos reconhecer um passivo, que é a conta 264. Aqui no plano de contas, a conta 26 é a conta que serve para movimentar acionistas e sócios. E a 264 é a conta de resultados atribuídos, que é aquilo que nós estamos a fazer. Estamos a atribuir dividendos, ainda não estamos a pagar. Porque aqui é o reconhecimento da deliberação. E, portanto, esta conta funciona para a nossa empresa como um passivo. É uma dívida que nós estamos a reconhecer perante os nossos acionistas. E as contas do passivo debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. Nós estamos aqui a aumentar a nossa obrigação, a nossa dívida, para com os acionistas 250 mil euros. 250 mil euros. Este é o lançamento contabilístico da aplicação do resultado líquido. O resultado líquido está aplicado. Permanece 50 mil em resultados transitados. Os restantes 450 mil foram 200 mil para reforçar as reservas e 250 mil para os acionistas. Seguidamente, e diz aqui no enunciado que vai ser a 15/4 do ano N+1, os dividendos são colocados à disposição e pagos aos respectivos acionistas. Ora, quando nós fizermos a colocação à disposição dos dividendos, nós temos que fazer o seguinte lançamento. Então, lançamento ou reconhecimento contabilístico da colocação à disposição dos dividendos. A conta 26/4 será agora saldada. Seguidamente, temos que reconhecer o mecanismo da retenção na fonte. Porque quando uma empresa paga dividendos, os dividendos são rendimentos de capitais. E na esfera pessoal dos acionistas, que eu vou considerar que são aqui pessoas singulares, mas se fossem em empresas, era obrigatório igualmente retenção na fonte, e a taxa seria a mesma. A retenção na fonte é de 28%. Ou seja, se um acionista
tiver direito a 100 euros de dividendos, ele não vai receber na sua conta 100 euros. Vai receber 72 euros. Porque a entidade tem que reter 28% em sede de IRS. É um rendimento de capital, como são os juros, por exemplo. E há que reter 28%. E, portanto, 28% de 250 mil euros, portanto, 250 mil euros vezes 28% são 70 mil euros. A empresa retém 70 mil euros em IRS. Isto é uma conta de passivo, porque é uma dívida que a empresa está neste momento a contrair para com a autoridade tributária, para com o Estado, e a conta 24.2 representa precisamente essa mesma dívida. A conta 24 é a conta de Estado e outros entes públicos, e a 24.2 é a retenção de impostos sobre rendimentos, e portanto esta conta, eu já tinha referido, ela vai ser subdividida em 24.2.1, que normalmente é trabalho dependente, 24.2.2, que normalmente é o trabalho independente, por aí fora, e teremos que ter uma divisionária, que pode ser, por exemplo, uma 24.2.5 para os capitais, e aqui constituímos este passivo, esta dívida ao Estado de 70 mil euros em IRS, que é um passivo corrente, uma vez que este valor vai ter que ser transferido para a autoridade tributária até ao dia 20 do mês seguinte, porque a retenção na fonte é um mecanismo de substituição tributária. A entidade retém na fonte as verbas de IRS aos acionistas, mas depois vai ter que entregar ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte. Para os acionistas, esta retenção na fonte funciona como uma antecipação ao nível de IRS. Depois, quando eles entregarem a sua declaração modelo 20, quando eles entregarem a sua declaração modelo 3, eles aí tomarão a decisão se querem englobar o valor, se não querem englobar o valor, mas isso terá a ver com questões de IRS. Os lucros ficam disponíveis através da conta 265. Portanto, há uma transferência da 264 para a 265. Mas aquilo que fica disponível é o valor líquido dos lucros, que é o valor bruto menos o IRS retido. Ou seja, para a conta dos acionistas vão ser transferidos 180 mil euros, já com o desconto do IRS, dos 28%. Esta conta 265, no plano de contas, a conta 265 é os lucros disponíveis. Em primeiro lugar, eles têm que ser atribuídos. Na segunda fase, eles ficam disponíveis. Neste momento já estão disponíveis. E a partir do momento em que eles estão disponíveis, a empresa faz a transferência para a conta dos acionistas. Reconhecimento contabilístico do pagamento dos dividendos. Bom, esta conta tem que ser debitada. Ela foi aqui creditada, agora é debitada e salda. Ou seja, dívida é extinta perante os acionistas. E sai o dinheiro do banco. Credita-se a conta 12.1. E o processo está concluído com estes três grupos de movimentos a nível contabilístico. E assim foi realizada a aplicação do resultado líquido do período N desta forma. Vamos então a mais um caso prático. O caso prático número 4. A sociedade MKJ Unipessoal Limitada foi constituída com um capital social de 10 mil euros. No final do ano N, os seus capitais próprios eram formados para além do capital social por uma reserva legal de 2 mil euros e um resultado líquido do período de 5 mil euros.
O sócio pretende reter na sociedade o mínimo de resultados, dentro do cumprimento das disposições aplicáveis, disposições legais aplicáveis, portanto, estamos a falar do Código das Sociedades Comerciais. Os pedidos são: apresente uma proposta de aplicação dos resultados que atenda às pretensões do sócio e faça o reconhecimento contabilístico que essa proposta de aplicação dos resultados vai implicar. Muito bem. Então, tratando-se de uma sociedade unipessoal por cotas, que é uma sociedade de um único sócio, em que o capital está reunido apenas nesse sócio, são-lhe aplicáveis as mesmas disposições das sociedades por cotas. Como tal, esta sociedade está obrigada à constituição de uma reserva legal de montante não inferior a 20% do capital social, com o limite mínimo de 2.500 euros. As sociedades por cotas, elas têm que ter uma reserva legal de limite mínimo de 2.500 euros. Isto tem a ver com aquilo que eu inicialmente expliquei sobre as reservas, que é muito importante. Ou seja, a reserva legal é de constituição obrigatória. Assim, a sociedade deve afetar periodicamente uma parte dos seus lucros, não inferior a 5% do resultado, até esta prefazer 20% do capital social. Por exemplo, 20% do capital social de uma sociedade anónima, nós vimos que as sociedades anónimas têm que ter no mínimo 50.000 euros em capital social. No mínimo. Pelo que 20% de 50.000 euros são 10.000. E, portanto, uma sociedade anónima com 50.000 euros de capital mínimo tem que ir reforçando a sua reserva legal até chegar ao mínimo de 20%, ou seja, de 10.000 euros. A sociedade por cotas, ela tem que constituir uma reserva legal de 2.500 euros. Tem que chegar a 2.500 euros. Ora, neste caso prático, nós podemos verificar que esta sociedade por cotas apenas tem uma reserva legal de 2.000. Isto implica que ela vai ter que reforçar esta reserva legal para alcançar, no mínimo, os 2.500 euros que a lei consagra. Então, como eu já referi, tratando-se de uma sociedade unipessoal por cotas, são-lhe aplicáveis as disposições da sociedade por cotas. Como tal, esta sociedade está obrigada à constituição de uma reserva legal no montante não inferior a 20%, com limite de 2.500 euros. Matéria prevista no artigo 218, conjugado com o número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. Neste caso, embora a reserva legal já represente 20% do capital social, é verdade, esta empresa tem um capital de 10.000 euros, 20% são 2.000, já atingiu, com 2.000 já tem 20% deste capital, mas as sociedades por cotas caracterizam-se pelo facto da reserva legal ter que atingir os 2.500 euros. Então, haverá que continuar o seu reforço até que a mesma atinja 2.500 euros. Embora o reforço da reserva legal pudesse ser superior ao mínimo, exigido pelo Código das Sociedades Comerciais, que é de 5% do resultado líquido do período, número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, como o sócio pretende reter na sociedade o mínimo de lucros, maximizando a respectiva distribuição, proceder-se-á apenas à afetação à reserva legal daquele equivalente de 5% vezes 5.000, ou seja, 250. Para o ano tem que se fazer a mesma coisa, que é para alcançar os 2.500.
A proposta de aplicação do resultado líquido do período N, no montante de 5.000 euros, será a seguinte. Vamos afetar à reserva legal 250 euros, que é o mínimo previsto pela lei, são 5% do lucro, até chegar a 2.500. Quando chegar a 2.500, já não será necessário ou obrigatório continuar a reforçá-la, a não ser que seja uma opção. E como o lucro é de 5.000, os restantes 4.750 serão para distribuição de lucros. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na sociedade anónima. Ou seja, em primeiro lugar, temos que fazer o reconhecimento contabilístico referente à transferência do resultado líquido do período que vem do ano anterior para o resultado transitado. Como esta empresa gerou lucro de 5.000 euros, que figura a crédito do resultado líquido, o resultado líquido do período é debitado por 5.000 euros, salda, e transferido para resultados transitados de 5.000 euros. Pronto, este é um lançamento que nós fazemos normalmente no início do ano. Convém fazer no início do ano. A partir daqui, será a partir de resultados transitados que se vai proceder à aplicação do resultado líquido. E conforme se pretende, os resultados transitados vão ser integralmente aplicados, uma parte na reserva legal, que é a conta 5511, 250 euros, é o mínimo que esta empresa tem que reforçar, 5% do seu lucro, até vir a alcançar, na sociedade por cotas, 2.500 euros, que ainda não consegue alcançar. Para o ano vai ter que fazer a mesma coisa. E depois, distribuição pelos sócios, neste caso pelo sócio, porque é uma sociedade unipessoal, na conta 264, 4.750. O sócio tem então direito a 4.750 euros. Quando se proceder ao pagamento deste valor ao sócio, não esquecer que vamos ter que fazer uma retenção de 28%, como fizemos nos dividendos. Ou seja, aqui não está esse lançamento, não foi pedido, mas fazendo o reconhecimento contabilístico do pagamento dos lucros ao sócio, nós teremos que lhe pagar, transferir para a conta dele 4.750, mas a empresa vai ter que reter 28% em IRS, que dá 1.333. Ou seja, o sócio vai, na verdade, receber líquidos 3.420. Porque lucros e dividendos fazem retenção de 28%. Muito bem, fica então assim concluída esta matéria sobre o financiamento através de capital próprio, aqui no curso. Seguidamente vamos abordar o financiamento através de capital alheio e nesta vertente vamos fazer uma abordagem sobre os produtos de financiamento de longo prazo, nomeadamente a nível de financiamentos em instituições de crédito e sociedades financeiras. Vamos falar sobre o empréstimo financeiro, como se calculam as prestações, os juros, e vamos fazer casos práticos sobre essa mesma temática, a construção de mapas de serviço da dívida,
Vamos falar também do mercado de valores mobiliários, dos empréstimos obrigacionistas, dos vários tipos de obrigações. Falaremos sobre a temática das locações. Vamos distinguir os vários tipos de locações, desde a locação financeira, à locação operacional, ao renting. Como se calcula a prestação e depois os valores das respectivas rendas. Vamos fazer uma série de casos práticos sobre esta matéria e falaremos das fontes de financiamento de curto prazo, como as contas correntes calcionadas, os descobertos bancários, o factoring, o confirming, que é o reverse factoring, que é o contrário do factoring, a gestão do ciclo de caixa, os subsídios e apoios governamentais, o hot money, o papel comercial, o crédito documentário, o desconto bancário de letras, como fontes de financiamento de capital alheio. E depois a fase das decisões, uma vez que o importante desta matéria toda é a decisão, ou seja, decidir qual a fonte de financiamento que a empresa vai utilizar face às suas necessidades. E depois vamos ter uma série de casos práticos sobre estas mesmas matérias das fontes de financiamento da empresa, quer por capital próprio, quer por capital alheio, e fundamentalmente a construção dos chamados mapas de serviço da dívida, quer seja de empréstimo bancário, quer seja de leasing. Para concluir, não se esqueçam também das referências bibliográficas que eu coloco sempre no final de cada manual e essas mesmas referências bibliográficas são, no fundo, a fonte ou as fontes, que são várias, que eu vou utilizando para elaborar o manual, os manuais, e também para a elaboração dos respectivos casos práticos. Fica então assim concluída esta videoaula. Agradeço muito o facto de terem visualizado este vídeo. E no próximo vídeo vamos então começar com as fontes de financiamento de capital alheio. Muito obrigado e até breve.